Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, dando continuidade às nossas aulas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós vamos falar um pouco mais agora sobre os impactos ambientais. Então, dentro daquela característica que nós falamos dos domínios morfoclimáticos, nós vamos mostrar agora como as intervenções humanas, elas têm impactado o meio ambiente. Então, vamos lá. Será que as formas de ocupação humana e de apropriação econômica são compatíveis com as características de cada domínio morfoclimático? Você conhece alguma atividade econômica que tem causado algum tipo de impacto ambiental em um dos domínios morfoclimáticos? Vejamos os principais impactos ambientais causados pela ação humana nos últimos tempos. Então, aqui algumas questões para vocês refletirem um pouco e podendo, inclusive, discutir um pouco sobre esses temas na sala. Dando continuidade com o nosso texto, nós temos aqui impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. E o primeiro que nós temos aqui é o domínio amazônico. O avanço dos projetos agropecuários provoca desmatamento, queimadas, erosão do solo e assoreamento dos rios. Então, quando a gente observa esse avanço, lembrando, nem toda a agropecuária, ela faz o seu devido planejamento. E nem todos têm um pensamento sustentável. Então, o que acontece? Aplicam técnicas de forma errônea e acabam causando grandes impactos ao meio ambiente. Dentre esses impactos, o desmatamento. Então, uma área natural, ela vai ser desmatada justamente para virar pasto ou virar áreas de plantio. As queimadas, inclusive essas queimadas, muitas delas no cerrado, por exemplo, ele pode ser de forma natural. No domínio amazônico, como é um domínio com bastante umidade, essas queimadas elas acontecem de que forma? Antrópica, ou seja, o ser humano é que coloca fogo. E aí, é claro, a queimada diretamente ligada aqui com o desmatamento. Temos também o processo de erosão do solo, que é o transporte de material rochoso decomposto para outras áreas. E isso vai provocar o desmatamento da região, isso vai provocar grandes buracos, grandes crateras podem surgir no solo, naquela região, chegando a pontos até mesmo sem a possibilidade de reversão. E esse material que é retirado daqui vai para áreas mais baixas. Justamente, o que passa nas áreas mais baixas? Os rios. E com isso, esse material está sendo, que esse material está sendo decomposto. E isso é o processo de assoreamento, ou seja, o rio, ele tem um curso natural. Então, você tem ali uma área, vamos dizer, um local mais baixo onde o rio está passando. Esse local vai ter deposição de material sedimentar. Então, o fundo do rio, ele vai subindo. O que acontece? Você aos poucos vai matando esse rio, tá? Esse rio, onde existia o rio, pode virar o quê? Apenas um lençol freático ou até mesmo esse ciclo hidrológico, ele sofrer mudanças tão intensas, modificando totalmente as relações com o domínio, tornando ele até mais seco, tá? Desertificando aquela região, que é justamente desertificação, a retirada de água ou de umidade de uma determinada área, de uma determinada região. Bem, nessa região tem bastante as usinas hidrelétricas, como nós vimos nos afluentes do rio Amazonas. E isso vai causar a inundação de várias áreas da floresta. Com essa área inundada, a vegetação ela está adaptada a uma área inundada? Não. Então, você vai causar a morte da flora. Você tem também animais que dependiam desse rio, e viviam naquela área. Com ela inundada, vai afetar também a fauna, podendo causar até mesmo a morte de várias espécies. E você tem também povos tradicionais, como povos ribeirinhos, que vão precisar migrar dessas áreas. Sobreviviam daqueles rios e com a instalação das usinas hidrelétricas precisam mudar dessas áreas. Então, nós teremos impactos ambientais com a construção da hidrelétrica. Mesmo sendo uma energia renovável, mesmo sendo uma energia limpa, na instalação da hidrelétrica, ela causa vários tipos de impactos ambientais.
Vindo agora para a região do Centro-Oeste, né, nós temos aí a região o domínio morfoclimático do Cerrado. O garimpo é responsável por desbarrancamento de margens de rios, assoreamento e contaminação da água por mercúrio. O avanço da agropecuária provoca os mesmos impactos do domínio amazônico. Então, o avanço da agropecuária, principalmente a partir de 1970, como nós vimos, né, foi desenvolvido lá o processo chamado de calagem. Esse processo de calagem faz o enriquecimento do solo, tornando esse solo menos ácido, possibilitando, então, a agricultura se desenvolver. E a partir de 1970, nós temos as regiões do Cerrado se tornando regiões voltadas para a agropecuária. Principalmente a agricultura, nós temos os latifúndios plantando a cana-de-açúcar e soja, tá? Lembrando, 2 recursos que são plantados destinados para a exportação. Beleza? Então, tudo isso causando os mesmos impactos, né, que causam lá na região amazônica. Então, causando desmatamento, queimadas, erosão, assoreamento dos rios e também essa inundação de áreas com a construção de algumas hidrelétricas. Lembrando que aqui, colocando, né, se for o caso, colocar como vilões do meio ambiente, nós temos o garimpo e a agropecuária aqui, que não fazem o seu devido planejamento, tá? O domínio da Caatinga. O domínio da Caatinga ela é um domínio principalmente da região do centro, né? Da grande parte ali da região nordeste, que tem um clima que é chamado de clima semiárido. Então, um clima com baixa umidade. Só para comparar, a nosso período aqui, né, no Cerrado, nós temos 3 meses de estiagem. Lá na Caatinga, o tempo é um pouco mais longo, né, de estiagem. Qual que é? 9 meses de estiagem. Então, aqui nós temos tropical subúmido ou tropical continental. E na Caatinga, 9 meses, dá aí a característica de semiárido. Inclusive, um processo de desertificação mais fácil, tá? Desertificação, né? Vamos escrever certo? Então, o processo de desertificação fica até mais fácil por conta disso. Porque já é uma região com grandes períodos de seca, né? Com grandes períodos de estiagem. Então, essa desertificação fica mais fácil. O desmatamento realizado por grupos econômicos e a exploração de lenha para uso doméstico e produção de carvão tem causado a perda da biodiversidade, a erosão do solo e a sua desertificação. A irrigação inadequada tem provocado a salinização do solo, então a deposição, né, de sal no solo. Isso faz com que o solo ele não fica bom nem para a agricultura e nem para a pecuária. Aliás, difícil para a sobrevivência, inclusive humana, tá certo? Então, a Caatinga com todas essas dificuldades aqui. O Pantanal é uma faixa de transição. Ele tem basicamente todas as características de onde? Do Cerrado. Saúde. Todas as características do Cerrado. Bem, com qual diferença? O Pantanal está numa região de depressão. Então, nessa região de depressão, o que acontece ali? Nós temos os períodos de chuva, né, de grande quantidade de chuva, de concentração de chuva durante o ano, alagando, né? Então, os alagamentos ali são frequentes todo ano, principalmente no final e início do ano, nós temos aí esses alagamentos. Então, já causa aí até as migrações sazonais, né, por conta dos alagamentos na região do Pantanal. Então, as características do Cerrado com essa característica de alagamentos sazonais. O garimpo no Rio Paraguai tem gerado os mesmos impactos do Cerrado. A pecuária extensiva provoca desequilíbrio ecológico e a pesca predatória coloca em risco algumas espécies. Então, nós temos os mesmos prejuízos do Cerrado com esses acréscimos, né? A pecuária extensiva compactando o solo, trazendo desequilíbrio ecológico, e a pesca predatória que coloca em risco algumas espécies. Seguindo, nós temos domínios das pradarias.
Então, a pecuária provoca compactação do solo, dificulta a regeneração das gramíneas, causa erosão e arenização. Então, por conta desse relevo, né, de mares de morros, nós temos aí um relevo levemente ondulado com vegetação de gramínea. Foi utilizado muito e é utilizado muito para a pecuária, e é uma pecuária extensiva, onde o gado é criado solto e ele vai compactando o solo, provocando todos esses prejuízos aí que nós vimos, né? Dificultando a regeneração das gramíneas, causando erosões e arenização do solo. Domínio das araucárias, típico do sul do Brasil. Sofre ação predatória de cortes ilegais de árvores. São árvores, né, essas araucárias, chamadas de pinheiros brasileiros, são árvores grandes com uma madeira muito boa. E é claro que a retirada dessa vegetação, o corte dessas árvores, vai causando aí, né, uma ação predatória, até mesmo trazendo a eliminação da presença dessas árvores, que ameaça a fauna também que depende dessa vegetação, além de provocar erosão no solo, deixando o solo exposto, e das vertentes e consequente assoreamento dos rios. Então, todo esse processo acontecendo nas araucárias. Mares de morros, no litoral brasileiro, encontra-se ameaçado devido à expansão urbana. É a região de maior concentração populacional, região mais urbanizada e mais industrializada do Brasil, que acarreta a contaminação do solo e rios por resíduos domésticos e industriais, além da poluição do ar. Bem, as unidades de conservação são destinadas à preservação e à manutenção da diversidade biológica. Podem ser classificadas em unidade de proteção integral, têm o objetivo de conservar a natureza por meio do uso indireto dos recursos naturais. A extração e a comercialização de recursos naturais são proibidas e existem 5 tipos de unidade de conservação, proteção integral. Então, as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre. Então, é com essas unidades de conservação que nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!